dessa questão do crescimento, entra um pouco a forma como o Banco Central se inseriu na discussão do tema das bets, né? O Banco Central não versa ou não tem qualquer tipo de atribuição sobre a regulação de bets. Não é o papel do Banco Central. A discussão inicia justamente sobre o tema que o senador André Amaral estava comentando, que é qual é o impacto das bets do ponto de vista de consumo e para a atividade econômica do país. Eu lembro que a gente começa esse debate ali muito olhando para o quanto a renda estava crescendo, quanto que a gente conseguia ver o reflexo desse crescimento da renda apresentar em consumo, apresentar em poupança, e eu já usei essa expressão, tem algum vazamento ali que não era simples de identificar. Nós fazer estudos internos e dialogar com diversos bancos e instituições financeiras que podiam ter dados e acesso à informação sobre isso. Eu confesso aqui que nas primeiras reuniões, quando os números me foram apresentados, eu tive uma grande desconfiança sobre os números e a cada reunião aqueles números vinham se confirmando até chegar no montante que ficou público no estudo que o Banco Central fez. Mas sempre reforçando aqui, o Banco Central não tem qualquer atribuição sobre a regulação de jogos e apostas. Vai tentar entender, como o senador André Amaral colocou bem, qual é o impacto disso em consumo, em endividamento das famílias, como é que a gente consegue explicar a relação entre atividade econômica, despesas e o impacto para a inflação. O que se relaciona também com o tema da reforma tributária. O senador Isalci colocou um tema que tem sido debatido constantemente ali pelos diretores do Banco Central, que é a necessidade de a gente aprofundar em estudos para saber qual é o impacto da reforma tributária nos preços de mercado, especialmente pelo tema que o senhor comentou, de como vão se dar essas distribuições entre setores, por exemplo, serviço e indústria, e também entre consumo e investimento. Então, não é simples, até porque a gente não tem a redação final, a gente não sabe qual é a solução final, e mesmo com a solução final, fazer, como disse já um físico, fazer projeções são sempre muito difíceis, especialmente sobre o futuro. Então, é um processo de tentar tatear essas mudanças, mas com certeza é uma atenção que o Banco Central tem tomado e dado, e até provocado para que meios acadêmicos e instituições possam fazer estudos para que a gente possa reunir mais informações sobre esse tipo de impacto. Para não me alongar demais, eu acho que vários senadores trouxeram o tema da autonomia, né, aqui do Banco Central. Foi colocado em várias questões. Eu já disse isso algumas vezes publicamente, eu sou relativamente novo na vida pública, né? Mas eu aprendi que nos debates na vida pública existem algumas palavras-chave quase gatilho, né? Então, às vezes você está numa conversa que você está discutindo os temas técnicos, mas você usa uma palavra e, de repente, você foi parar numa arquibancada de torcida ali, aquilo vira uma coisa super acalorada, né? E complexa. E eu aprendi que a autonomia é uma palavra que é uma dessas palavras que costuma gerar um debate acalorado. Eu costumo brincar que a gente precisa quase de um rebrand, a gente precisa reexplicar a ideia de autonomia do Banco Central. Porque eu acho que existe uma ideia na polarização ou no debate de autonomia, onde muitas vezes quem está defendendo está apresentando uma coisa, outro está falando de outra coisa. Se a gente pegar a literatura essencial sobre a autonomia do Banco Central, os cânones do tema vão dizer: o Banco Central tem autonomia operacional para buscar as metas que foram estabelecidas pelo poder democraticamente eleito. A gente só pode até a adolescência achar que a gente faz o que a gente bem entende do jeito que a gente bem entende. Depois disso a gente não pode mais fazer isso. Então, a autonomia do Banco Central funciona da seguinte maneira, e esse é o arcabouço institucional que existe hoje. As metas estabelecidas e os objetivos estabelecidos ao Banco Central são estabelecidos pelo poder democraticamente eleito. Uma vez estabelecido pelo poder democraticamente eleito, cabe ao Banco Central e à sua diretoria perseguir essa meta. Essa é a definição que existe. E é curioso, muitas vezes, polos que são críticos da ideia da autonomia são aqueles que gostariam, inclusive, que você tivesse uma maior liberdade ou elasticidade por parte da diretoria do Banco Central de perseguir uma meta fora daquela que foi estabelecida. Não se trata disso. Trata de você obedecer o arcabouço institucional e legal, onde, e eu sou daqueles que defendem que o Banco Central não deveria nem votar na meta de inflação dentro do CMN. Eu acho
pensando numa corporação, numa empresa, é muito estranho que quem vai ter que perseguir a meta seja responsável por estabelecer a meta que vai ter que perseguir, né? Hoje nós temos uma meta estabelecida através do decreto de 3%, como foi bem colocado aqui, e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário para atingir esta meta. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço institucional e legal do Banco Central. E de maneira nenhuma a ideia de autonomia deve passar uma ideia de que o Banco Central vai se insular e virar as costas ao poder democraticamente eleito. Não se trata disso. Ocorrem legislações novas diariamente que podem alterar a atuação do Banco Central e o Banco Central não pode legislar.